Muito bom dia, gente. Que domingo abençoado. Hoje, dia 8 de junho, João, meio do ano. Segundo domingo do final do primeiro semestre de 2025. Meu Que Deus coisa do linda. céu, que velocidade. Lloyd, seja bem-vinda. Muito obrigada, Bispo. Estou aqui feliz novamente, de volta, né? De volta. Isso mesmo. Depois dessa imersão dolorosa. Sim. O falecimento de sua mãe. Sim, o falecimento da minha mãe. Mas a família está se recuperando, graças a Deus. A diferença em tudo é termos Cristo. É sim, né? cara, muda muita coisa. Muda muita coisa, é isso mesmo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, olha, não quero que vocês sofram como os demais que não têm esperança, né? E aí ele fala da grande oportunidade da ressurreição. Cristo, a esperança da glória. Sim. Eu pude estar no velório da digníssima mãe da Lloyd e ver no semblante das suas irmãs, apesar do sentimento da saudade, mas a alegria com que estavam permeando, caminhando naquele momento de luto, por conta da certeza, por conta do conhecimento de Deus, na verdade. Né? Fiquei muito alegre em ver ali a dor, o choro, mas não era de um rosto contestado, era o choro de um coração sentido, mas de um rosto satisfeito por ter tido por tanto tempo essa Amém. mãe, por ter sabido que ela conheceu a Cristo e por elas também conhecerem a Cristo e viverem Amém. essa certeza de que em Cristo é tudo bem, né? Sim. Um legado de fé, né? Sim. Minha mãe deixou um legado de fé para a nossa família, amava a palavra de Deus e era uma evangelista, né? Na porta de casa, ela distribuía os folhetos e falava de Jesus. Lloyd, João, eu ouvi o depoimento de uma mãe que perdeu um filho de 18 anos. E o repórter dizia para ela, né? Puxa, quanta tristeza. Ela disse, tristeza não, alegria. Foram 18 anos de muita alegria. Tristeza se eu não tivesse tido, né? Que Deus me permitiu viver ao lado do meu filho, o garoto fantástico. Foram 18 anos de muito prazer, muita alegria. Não foi tristeza. Eu sinto saudade. Eu sinto saudade, mas eu tive o privilégio de viver 18 anos ao lado do meu filho. Ela faleceu, Bispo, aos 89 anos. Uau! E a nossa oração ao Senhor foi de gratidão. Gratidão, Senhor. Sim. Gratidão. Chega um certo momento da vida que as coisas vão perdendo a graça. A gente fica com mais saudade do céu do que desejo de ficar na terra. Minha avó, com 94, dizia, meu filho, fale com Deus, peça para Ele me levar, porque eu não tenho mais nada para fazer, vocês já estão tudo criados, gente. Eu não posso nem ir no açougue mais sozinha, alguém tem que ir comigo, isso é muito chato, eu quero voltar. Então, há um momento da vida de regresso, não é? Ruim é quando a gente vê as coisas se abreviarem e muitas vezes desnecessariamente, não é? Por causa de um crime, por causa de uma bala perdida, alguma coisa que se abrevia, isso dói, né? Dói demais da conta, mas a vida continua e nós estamos aí. Eu acho lindo, só fechando aqui, quando se lê de Davi e outros, morreu Davi velho e farto de dias. Farto de dias. Isso é lindo, né? Sim. Velho e farto de dias. Gente, nós estamos tocando num texto fantástico, que é a carta de Paulo aos Efésios. Uma das cartas que eu mais li e estudei na minha vida foi essa carta aos Efésios. Passei alguns anos meditando nessa carta orgânica, né? Nessa carta que Paulo escreve para o bom funcionamento orgânico da igreja. Ele vai falar não da organização igreja, mas do organismo igreja, dando lições fantásticas. Nós estamos agarrados aqui numa lição extraordinária do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Quero saudar a todos com paz, um domingo excepcional, mas não quero mais devagar. Eu quero entrar no texto aqui porque ele pulsa, né?
o texto é pulsante. E eu quero, por aclamação, voltar ao verso 20 do capítulo 4 dos Efésios, que nós temos lições muito preciosas aqui. Verdade. E domingo passado vocês ouviram a minha leitura, que não dá para se comparar à nossa rádio novelista, Lloyd Nogueira, que tem uma leitura empolgante, uma leitura boa. Lloyd, eu queria sugerir que a gente fosse do verso 20 até o verso 24, lesse esses 4 versículos e ver o que sobra para a gente. A gente já tocou nele na semana passada, mas sobrou tanta coisa para a gente comentar ainda que eu acho que vale a pena a gente retomar. Dá para ir até o final do ano. Dá sim. Vamos lá, então? Então, capítulo 4, versículo 20. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Meu Deus do céu. Sai fora. Sai fora. E a chave novamente é Cristo. Aprenderam de Cristo, vocês aprenderam de Cristo. João, quando a gente aprende de Cristo, e é ele quem diz, aprendei de mim, não é aprender comigo, é aprender de mim. Essa movimentação que a gente faz na vida da gente, a gente vai perdendo o apetite para as coisas da velha criatura, porque é tanta novidade. João, é nascer de novo, é aprender tudo novamente, é ressignificar as coisas que vão acontecendo na jornada, no caminho. E não dá mais para a gente dizer que a gente é ignorante. Nós somos atravessados por Cristo. Dizer, eu não sabia, é ignorância. Não. Quando Cristo está em nós, como diz Jeremias, quando a tábua do nosso coração é inscrita pela lei de Deus, e por lei de Deus não estamos falando de um compêndio de regras e normas, estamos falando da essência, do espírito da lei de Deus que deve cortar o nosso coração, muda completamente a vida, João. Amém. Paulo aqui nessa carta, especialmente nesse capítulo, até o versículo 19, ele mostra como vivem aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem à graça de Deus. Ele fala que eles vivem com avidez e cometem toda impureza. E bem aí no versículo 19 ele para e faz uma relação dizendo, mas vós não aprendestes assim de Cristo. Aí ele cria uma conjunção condicional no texto que eu tenho à mão. Se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Agora faz uma pergunta. Já passavam 20, 30 anos da ressurreição e da ascensão de Cristo aos céus. E como é que os efésios aprenderam de Cristo? Como é que eles podem ter aprendido? E aqui é o que está me chamando a atenção. Se é que... E nele fostes ensinado. E no capítulo anterior, ou nesse mesmo capítulo, Paulo diz assim, e Deus deu à igreja, né? Homens, deu de presente à igreja homens, para ensinar também. E o que é que nós temos ensinado àqueles que estão conosco? Aqueles que convivem conosco esperam de nós o ensino sobre Cristo. Temos ensinado a fazer o quê? A eles caminharem como?
Gente, esse texto aqui tem me chamado tanta atenção, porque no versículo 21, Paulo diz assim: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado. O que tem sido ensinado? Quem está ensinado? Não estou criticando ninguém. Só estou colocando aqui um ponto de interrogação na minha cabeça, na cabeça dos mestres, daqueles que têm a responsabilidade de condução de um povo que pertence à Igreja de Cristo, se de fato estão ensinando. E mais embaixo nós vamos ver um compêndio uma miscelânea de comportamentos que Paulo elenca, dizendo que os que nasceram em Cristo não têm mais o direito, não porque foram castrados disso, mas porque o Cristo nascido no coração de cada um expulsa, na verdade, a presença de Cristo expulsa as maldades, a mentira e toda a loucura. Eu quero aproveitar para fazer referência. Esta noite um dia desse eu falava com alguém sobre o filme Em Seus Passos, O que faria Jesus em Seus Passos, lembra? Então ali estava vivendo uma religiosidade, uma dona de imobiliária que permitia que as pessoas que não pagavam o aluguel fossem expulsos e jogados na rua. Estava a dona de um jornal que, a troco de dinheiro, colocava qualquer coisa que difamasse alguém. Estava um jovem músico que ia cantar, estava sendo contratado para cantar em boates, porque precisava de dinheiro. Estava um pastor que perdeu a sua família, e por conseguinte aquilo o traumatizou e ele nunca mais se recuperou disso. Por quê? Porque estava vivendo uma religiosidade sem ensino. O pastor, quem devia ensinar, não estava mais tendo capacidade de ensinar, porque todas as vezes que ele chegava na tribuna, o flash que vinha à sua mente era aquele trágico acidente onde perdeu a sua esposa, o filho que estava em gestação e mais o outro filho. Então não havia quem ensinasse. E a igreja estava se dissolvendo, estava se reunindo, mas com pessoas que o caráter era duvidoso. E tão duvidoso, até que chegaram ao conhecimento de Cristo. Quem lê sabe, né? Então, a coisa mudou a partir do momento em que Cristo passou a fazer diferença na vida deles. Eles começaram a ver. Então, viver uma vida religiosa, de prática de religião, não é aprender de Cristo. É aprender da religião, é aprender da crença, é aprender dos preceitos, mas não é aprender de Cristo. E eu estou aqui chamando a atenção para dizer, para mim mesmo, o que temos ensinado a essas pessoas que querem aprender de Cristo. João e Lloyd, a impressão que eu tenho desde a minha infância, que nós, os ensinadores da igreja, somos ávidos em ensinar a dogmatizar a igreja, a sistematizar a igreja. Nós estamos mais preocupados em enriquecer intelectualmente a igreja com nossas teologias do que ensinar de Cristo. Essa é a impressão que eu tenho. Pode ser até ácida a minha colocação, mas é de uma acidez branda, de uma limonada. Um pouco de açúcar. Um pouco de açúcar, com brandura. Porque, assim, não quero causar polêmica com isso. É só uma reflexão, que pode ser só minha, brotada das minhas neuroses, das minhas aflições, ou então não. Ou então brotada de uma certa lucidez. Porque é isso que eu tenho acompanhado. E é isso que eu vejo meus companheiros de trabalho aplicados, honestamente aplicados. Não é desonestidade, João. Não é por torpeza, não é por dolo, por engano. É porque acreditam que é assim que tem que ser. Aprenderam com outras gerações e repetem. Então, a impressão que me dá é que nem sempre nós estamos ensinando de Cristo. Estamos ensinando a Bíblia, estamos ensinando uma boa teologia sistemática, estamos aplicando boas dogmatizações sobre a igreja, citação de teólogos do passado, mas o que de Cristo
nós temos compartilhado, exatamente. Isso que o senhor está falando, bispo, aqui Paulo, no início do capítulo 4, ele diz assim: enquanto eu estou aqui preso, eu quero que vocês caminhem, ou melhor, corram por esse caminho que Deus já traçou. Né? Quer dizer, é a preocupação dele preso com o povo, né? Dizer, mas eu quero que vocês sigam por esse caminho, não se desviem dele. Né? Enquanto isso, muitas pessoas estão traçando novos caminhos. É isso mesmo, eu tenho visto isso. Sim. Novos conhecimentos. São seminários e seminários para ensinar como, enquanto que o como é Cristo. Como é Cristo. O como de Deus é Cristo. É Cristo. Se eu quero aprender alguma coisa, aprendo com Cristo, porque Cristo é o como de Deus. Se eu mudo meu foco, né, para nada presta, senão para encher meu conhecimento intelectual. Né? E olha, eu não estou assim, radicalizando e dizendo que nada disso presta, não é isso que eu estou falando. A minha questão é o que de Cristo nós estamos ensinando. A essencialidade do Evangelho. Né? João, eu gosto da geografia bíblica, eu gosto da história bíblica, eu gosto das curiosidades bíblicas, mas isso não é de Cristo. Isso não é de Cristo. É da história. É da história, da geografia, não é? É da antropologia, não é do curso da intelectualidade. E está tudo bem, não tem nenhum problema, e não estou implicando com isso. Se há alguma implicação da minha parte, é o que de Cristo nós estamos ensinando. Que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Sim, mas, sabe, do seu daquilo que vai gerar caráter de Deus em nós. Né? Olha aqui o que diz lá o verso 24, né? Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. A verdadeira justiça e a santidade. Sim. Me permite parar um pouquinho quando diz assim, uma vida que começa por dentro. Todas as ações de Deus na vida da humanidade, especialmente no povo judeu que ficou registrado na Bíblia, tem muitas simbologia, tem muita relação com a atualidade. Quando Deus chama Moisés para fazer uma arca, e a arca foi feita... Não é. Não, uma arca da aliança. A arca da... Tá. A arca da aliança, ok, entendeu? Já estava eu aqui com Deus chama Moisés para fazer uma arca da aliança, ou dar os detalhes, que não era Moisés quem estava fazendo, né? Deus já havia preparado homens para fazer aquilo. Ele manda que aquela arca seja revestida de ouro, lembra? Sim, claro. E como é que ela começava o revestimento? Revista a arca, faça uma arca de madeira de carvalho. Madeira difícil de trabalhar. Madeira de acácia, né? De acácia. Revestida por dentro. Por dentro, exatamente. Revista a arca com ouro, batido por dentro e depois por fora. Sim. Não diz depois, mas começa por dentro. É como o vaso, né, João? Que a mão do olheiro ia por dentro e por fora, né? Pois é. Então, por dentro, revista por dentro. E Paulo está dizendo aqui que comece por dentro. Aqueles que têm a versão, não a que estamos lendo, diz assim, que revistais do novo homem. Por dentro. Que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Santidade não é explícita por apenas um ato, um olhar ou alguma coisa em fazer. É, na verdade, um estilo de vida. Justiça não está na nossa fala simplesmente, mas está nas nossas atitudes com relação ao outro. E a justiça que está falando aqui não é a justiça legal, não é a justiça aplicada pelo direito, é a justiça vivida cotidianamente junto em relação às pessoas. Né? Mas eu queria voltar aqui rapidinho, desculpe aí, a Loide fala de Paulo que estava preso, e eu parei para ficar pensando, qual era a intenção de Paulo em estar preso e sabendo que ele não sairia mais daquela prisão, que já havia sido revelado a ele que ele estava a caminho do fim? Então, por que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele nunca mais haveria? Ela estava mandando subsídio para Paulo? Ela estava sustentando a vida de Paulo financeiramente? Então, que a gente tenha um olhar para saber qual a motivação
que está nos fazendo ensinar a igreja? Com que motivação nós estamos cuidando da parte da igreja do Senhor que está sob os nossos cuidados? O que nos motiva a fazer isso? Eu tenho tristeza, eu vou revelar, não é denunciando ninguém. Um dia desse eu encontrei alguém e perguntei, não vai ter culto na tua igreja? Eu disse, não, porque morreu alguém e tal, mas o pastor queria que a gente fizesse o culto e eu decidi que não, a gente quase briga, mas a gente terminou não fazendo o culto, mas ele tentou me convencer que era dia de culto de missão e precisava arrecadar dinheiro para abastecer o caixa das missões da igreja. Ou seja, a intenção do culto naquele dia era arrecadar dinheiro para cumprir uma meta de arrecadação. Triste saber disso. Sim. Mas realidades que estão bem diante dos nossos olhos. Aí me voltei para o que Paulo disse. Eu estou preso. Enquanto eu estou preso, eu quero que vocês corram, que vocês caminhem. Para quê? Qual era a intenção? Qual era o proveito de Paulo? Qual era o benefício que Paulo estava recebendo daquela igreja que estava tão distante? E ele fazendo uma carta que sequer sabia se ia chegar, ainda ele convida essa carta chegasse a essa igreja. Entendeu? A pergunta é com que motivação nós estamos instruindo a igreja, boa parte da igreja de Deus que está sob os nossos cuidados. João, é que a responsabilidade da igreja institucional, e quanto mais essa igreja está institucionalmente estruturada, a demanda financeira para se manter essa roda viva é muito grande. Eu entendo bem a aflição desse pastor que estava preocupado em mandar dinheiro para missões. Não era bem, talvez, para as missões, mas Com para certeza. se livrar da agonia de ser cobrado por alguém. Isso tem sido uma prática não desonesta, não é desonestidade, mas a asfixia que o mercado financeiro tem gerado na vida da igreja. Como o capitalismo tem dominado nossas motivações. E não está aqui o meu olhar crítico, mas é como você está pontuando. Qual é o foco exatamente, não é? Qual é o foco? Qual é o foco? Porque quando na segunda-feira a gente tem um monte de conta para pagar, a gente tem que ter maturidade para discernir a minha responsabilidade como administrador do recurso e o pregador do evangelho. Senão eu vou estar pregando o evangelho para arrecadar recurso. Pregando o evangelho para arrecadar recurso. Isso aqui é uma linha muito tênue, muito fininha, que a gente precisa ter muito cuidado. Eu pessoalmente fui experimentado muitas vezes e desafiado, né, a pregar o evangelho para manter a roda viva. Um dia eu cansei, disse, Deus, eu não posso entrar, isso aqui é mercantilismo. Eu não posso entrar pelo mercantilismo quando eu estou tratando do ensino de Jesus, da pregação do reino. Eu não posso ser mercantilista. Então, eu não posso estar preocupado com as contas que eu tenho que pagar na segunda-feira. Então, eu tenho que caprichar no sermão para que os recursos sejam venha abastecimento pelos recursos, porque eu tenho conta para pagar na segunda-feira. Então, essa questão é uma questão muito tensa, muito, muito tensa, que a gente precisa parar e se organizar. Eu preciso pregar o evangelho com toda clareza, com toda força, ainda que eu não tenha dinheiro para pagar as contas de segunda-feira. Qual foi a preocupação de Jesus entrar naquela cidade e não tinha dinheiro para pagar o imposto devido? Ele perguntou para Judas quanto tinha na bolsa para precisar para pagar o imposto. Sim, sim. Havia sempre uma saída. Sim, sim. Sempre um peixe com a moeda na boca para pagar o imposto. Mas é lamentável que eu já assisti a alguns programas, não vou dizer participei porque eu não estava envolvido, alguns eventos onde pastores especialistas em mensagem para poupudas ofertas
acontecer, eu já vi isso acontecer. É lamentável e não estamos aqui para denunciar ninguém. Estamos falando exatamente com que propósito você está conduzindo a parte da Igreja de Cristo que está sob os seus cuidados. Aí não é culto, né, João? Aí é balcão de negócios, né, Loide? Não é um culto, é um balcão de negócios. E a gente tem que estar longe dessa parada aí, né? Deus nos guarde. Deus nos conserve longe íntegros, dessa parada. Íntegros, Gente, vamos tomar um cafezinho? A gente volta já já. Olá, gente, de volta com o segundo bloco da nossa programação. A nova vida, essa que nós recebemos de Cristo, fatalmente, ela traz mudança. Porque assim, o Evangelho começa com uma matança, né? Não há uma vida no Evangelho sem morte de uma velha criatura. Para que haja ressurreição. Para que haja ressurreição é necessário que haja morte, João. O problema é que a igreja contemporânea, ela consente velhas criaturas tomarem posse de algum conceito das novas criaturas e tentarem viver essa realidade. São velhas criaturas tentando viver como novas. É por isso que é impossível para alguém que seja uma velha criatura viver no modelo de uma nova criatura. É impossível, não é difícil. Eu vi um vídeo recentemente que o cara dizia: eu estou numa coisa difícil de fazer agora, uma tal de evangélico, eu me tornei evangélico. Coisa difícil é. Não é difícil, gente. Difícil é isso, que João de vez em quando cita um diálogo que eu tive com uma pessoa aqui na igreja, e eu dizia para ela: é impossível, não é difícil, é impossível uma velha criatura tentar viver um estilo de vida de nova criatura. Não cabe, não tem cabimento. A nova vida que nós recebemos de Cristo, ela impõe mudança, transformação. É um novo estilo de vida. Não dá para você trazer bagagem da velha natureza. Trazer essa bagagem significa: eu não morri. Né? A cruz é uma ferramenta diária. É uma ferramenta de matança. A cruz não é ferramenta de tortura, João, é de matança. A cruz não é para torturar o meu ego adoecido, é para matá-lo. Então, a nova vida implica a morte da velha. Então, se a velha ainda está viva, se Adão não foi sepultado na minha vida, eu não tenho como viver a vida de Cristo. Essas duas naturezas, elas não têm relação uma com a outra. Eu só posso viver o Evangelho se eu morri para o velho sistema. Se o velho sistema continua vigente sobre a minha vida, então eu vou viver uma coisa muito pesada e impossível de ser vivida. Volta e meia você encontra crente dizendo: mas é difícil ser crente. Olha, claro volta que e meia você encontra alguém quando está com uma tribulação, uma dificuldade. Mas você está falando em cruz, eu estou me lembrando. Jesus não foi obrigado a carregar a cruz até a exaustão, até morrer carregando uma cruz. Jesus não carregou uma cruz até que ele morresse carregando-a. Ele carregou até no ponto onde ele precisava ser morto por ela, nela, e não morrer de carregá-la. Há muita gente carregando uma cruz por aí e está a ponto de morrer sem parar para crucificar o seu velho homem, porque é o velho homem que está carregando a cruz. E esse peso, ele diz, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O salmista diz assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, não é isso? Então, a vida cristã não é difícil de viver. Difícil é como a gente está falando. E o que Paulo fala aqui em todo esse texto. Até o versículo 20, ele está falando de como vivem aqueles que aparentemente têm piedade de cristão, ou têm vida de piedade, que é vida religiosa, mas que não tem nenhum exemplo, não tem nenhuma dignidade de cristão. E ele diz: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que aprenderam dele. Se é que aprenderam dele. Exatamente.
Agora, eu volto, e a pergunta, se é que teve quem ensinasse. Então, se é que aprenderam dele. E aqui ele vai descendo com coisa linda, né? Vai dizendo, vai dando algumas razões, por exemplo. Ainda vai ler aí esse irai-vos e não pequeis, né? Eu estava citando antes, em off, né, quantos casos eu peguei de pessoas que, num acidente de trânsito, onde mais irrita rápido, pessoas sacarem de um revólver e matarem o seu desafeto. É disso que Paulo está falando. Controle a sua ira. Alguém bateu o teu carro, foi um prejuízo, tente conversar. Se você precisa de compensação, leve para a justiça, para ser compensado na justiça, se aquele agressor não pagou a tua conta, mas não mate. Não se exponha, porque também você pode morrer nessa exposição. É aí que ele está dizendo, irai-vos, mas não cometa desatino na vossa ira, né? Sim, é comum. Vamos lá, Lois, verso Vamos 25. lá, versículo 25. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha que coisa séria. Nessa nova vida, as mudanças que são originadas, né, dessa conexão que a gente tem com Cristo, ela vai trazer mudanças dessa natureza. E a pior mentira que a gente conta é a que a gente conta para a gente mesmo. E tem gente que acredita tanto na mentira que conta, que vive na mentira para o resto da vida. João, assim, eu lido com mentiras minha vida toda, você também, todos nós lidamos com a mentira a vida toda. A mentira, ela tem um risco, o enlouquecimento. O mentiroso, ele cria uma confusão mental entre a fantasia e a realidade, que o processo alucinatório ele pode acontecer a qualquer momento. É essa falta de conexão com a realidade. Então, é muito perigoso mentir. Muito perigoso. A mentira, ela produz uma grande confusão mental. E alguém que migra da realidade para a fantasia vive num mundo perturbador. Um mundo que não é real. E viver num mundo que não é real é mentira que alimenta mentira, que alimenta mentira, que alimenta mentira. Ok? É uma canseira, né? Sim, adoece mentalmente uma pessoa. Eu estou te dizendo que é possível que uma pessoa enlouqueça a partir da sustentação de mentiras que não eram nem necessárias. Minha avó dizia assim, tem gente que mente que nem sente. Mente que nem sente. Porque exatamente isso, é a migração da realidade para a fantasia. E vive num mundo de fantasia, um mundo de quimera. Então, é perigoso demais. E a nova vida, como ela tem essa proposta de uma sanidade mental, né? Porque, cara, viver o evangelho é recobrar a sanidade mental. Olha que o versículo anterior diz aqui. E vos renoveis no espírito da vossa mente. É mudança mental. De mente, é. De mente. Sim. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Não pode ficar... A gente teve aqui na igreja uma pessoa já de mais de 70 anos que um dia ela confessou para a gente, eu mentia porque eu tinha uma compulsividade por mentir. Sabia que o que eu estava dizendo não era verdade, mas eu tinha compulsividade, eu mentia porque me sentia bem mentindo, criando fantasias. Eu conheço outras pessoas que também têm essa compulsividade. É que os mentirosos também envelhecem, né? Envelhecem. E como tem velho mentiroso, né? Não tem só jovem mentiroso, não. Também tem velho mentiroso. E isso é um perigo para qualquer idade, porque isso subtrai a realidade da gente, né? E viver nessa subtração é risco na certa. Mas vamos ver, eu queria pedir que a Leude repetisse o texto aí, que é um negócio aí que a gente
Está quase passando. O mesmo versículo. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Pronto. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Veja o que ele diz. No corpo de Cristo, cristãos, irmãos em Cristo, nós temos uma interligação quase imperceptível fisicamente, mas há, na verdade, o que Paulo está dizendo, a nossa relação é muito mais que visível. Há uma relação de espírito, de alma, de cristão. No corpo de Cristo nós temos que nos comportar como se o outro fosse nós mesmos. Uhum. E a gente mente para o outro quando prega aquilo que nós somos, a gente mente quando diz que vai e não vai, que o ama e apenas tolera, não ama, na verdade, apenas tolera. Mentimos para os nossos pares, e Paulo está dizendo, ei, dê uma olhada aqui em Cristo, nós somos os mesmos e não precisamos mentir a eles porque estamos mentindo a nós mesmos. Uhum. É que a gente pare esse comportamento de fingir aos irmãos que o amamos, que buscamos o bem dele, quando na verdade nos sentimos bem com ele apenas quando estamos juntos, quando estamos em um culto ou em um ambiente que chamamos de culto. Porque é cômico, mas trágico dizer, eu conheço pessoas que têm, em uma determinada região, ou seja, na Baixada, todo mundo leva um apelido, né? As pessoas são conhecidas mais pelo apelido do que... Isso acontece muito no Brasil, né? Uhum. E o que ocorre? Aí nós estamos na igreja, e eu estou dirigindo o culto, e eu quero ouvir, ou então vou dar oportunidade para o irmão, então aí já... Lá na rua, lá fora, eu chamo ele de fulano, pelo epiteto dele. E aqui na tribuna eu tenho que chamar o irmão fulano, o irmão João Silveira. Lá embaixo é João de Cândido ou qualquer coisa. Aí eu te pergunto, isso é mentira, isso é farsa? Ou você trata ele pelo nome ou trate como ele é? Porque a gente está mentindo, está sabendo que a gente não trata ele com a dignidade que a gente trata aqui na tribuna. Por que então essa farsa toda? Paulo está dizendo, vamos parar com isso. Porque isso é digno de cristão. Paulo não está ralhando para ele mesmo. Como eu disse, ele não tem interesse naquela igreja financeira, ele não tem interesse em amealhar e dizer... Para quem que Paulo ia dizer na prisão, eu sou pastor, eu fundei tantas igrejas? Onde vocês já ouviram, onde vocês já leram Paulo se vangloriando das igrejas que ele fundou? Enumerando-as. Entendeu? Falando alguma coisa com louvor próprio. Paulo está como servo de... Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Não está falando eu, pastor dessa igreja, eu orei por Jesse Valadão. Não, Paulo está escrevendo aqui com muita tranquilidade, dizendo, gente, a vida cristã é dessa forma. A vida cristã não pode ter farsa. Você não pode ter o nome de cristão e viver dissolutamente por aí fazendo loucuras. E respeite o seu irmão como ele é. Como você respeita a si mesmo. Não minta para ele, porque você está mentindo para você mesmo. Quando você diz que o ama e apenas o tolera, ele está doente, você nunca foi visitá-lo. Ele está em dificuldade e você nunca ligou para ele para saber do que ele necessita. Ele precisa ir ao hospital e você nunca foi com ele levá-lo para uma consulta, nunca o acompanhou e você aqui na igreja diz que o ama. Você está mentindo para você mesmo. Porque ele está ouvindo a sua mentira, sabendo que não é verdade, e você está mentindo e dizendo, ou tentando fazer que ele creia como uma verdade que de fato não é. Infelizmente. Ok, vamos seguindo então e vamos em frente. E Paulo aqui vai falar sobre outros sentimentos. É normal ficar com raiva? É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo, não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumam roubar para levar vantagem?
Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e o que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Ok, vamos parar aqui. Meu Deus, esse Lindo, texto está né? 2 semanas girando dentro de mim sem parar. Lembra o que a gente comentava juntos aqui? É exatamente o que me prendeu a voltar a esse texto, porque quando eu era menino, eu nem sabia sequer o que essa palavra significa. E muitos dos que viviam comigo, já adultos, também não sabiam o que essa palavra significa. E a gente sentado aqui descobriu tanta coisa. Na verdade, no texto, a versão que eu tenho à mão, no versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vamos tentar passar aqui em revista o que é torpeza sobre a nossa palavra. O que é que nós dizemos como torpeza? Cara, eu vou ajudar a compor, né? Mas vocês são livres para colocar mais coisas, né? João, torpeza não quer dizer absolutamente palavras obscenas. Absolutamente não. Também é, mas não é só. Grosseria é torpeza. Difamação. Ignorância é torpeza. Calúnia é torpeza. Difamação é torpeza. Fofoca é torpeza. Torpeza é toda palavra que se desvia, não é, por caminhos ácidos que trazem prejuízo, que denigrem a verdade, que camuflam a verdade. Torpeza é toda palavra que produz ferimentos desnecessários, né, na vida das pessoas. Palavra torpe são palavras perigosas que envenenam. Tá? Adoecem, matam João. Matam. Castram, arrancam a orelha. Né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com as falas da gente, porque elas produzem efeito. Não tem jeito. Eu sei quem eu sou, ok? Eu sei quem eu sou. Sei quantos anos eu tenho. Sei que eu não sou mais jovem. E nenhum problema de dizer, Renato já é um idoso. Mas quando essa referência de idoso, ela começa a assumir o papel de um etarismo, ele é idoso, logo não pode isso, não pode aquilo, limitando a minha vida e minha energia, esse conceito de idoso pode estar carregado de torpeza. É como o obeso. O cara sabe que ele é gordo, ele é obeso, tem uma balança lá, ele está acima do peso dele. Mas fique chamando ele de gordo, isso vai irritando. Isso irrita. É como o cara alto. Ele sabe que ele é alto, que ele tem uma estatura alta. Mas começa a chamar ele, olha o varapau, olha aí o bambu. Daqui a pouco o cara está irritado. Por quê? A palavra saiu do padrão do conceito e ganhou um codinome depreciativo e vai ferindo. É torpeza também. Torpeza vai ser tudo aquilo que vai atingir de alguma forma alguém ou alguma coisa com a finalidade do depreço, né? Com a depreciação, com a perda de valor. Então, quando eu carrego a minha fala para desvalorizar, reducionista, eu estou usando as palavras com torpeza. Não é meu conceito, né? Pronto. E muito bem conceituado, né? Muito bem conceituado, porque realmente é o que a gente imagina, é o que a gente precisava esclarecer. E muitas vezes a gente diz coisas por aí, eu dizia, e é que eu estou voltando ao que Paulo disse. Vocês não aprenderam assim de Cristo. João, eu lembrei de um texto que eu aprendi de Cristo.
Ele diz que se eu chamo meu irmão de raca, eu sou condenado, réu do inferno. O que é raca? Raca é idiota. Raca é um desqualificado intelectualmente, é um imprestável. Quando eu chamo meu irmão, quando eu falo para o meu irmão, você é um raca, eu me torno réu do inferno. Olha que peso que Jesus coloca nisso. Que peso tem uma torpeza de uma palavra. Uma torpeza de palavra. Uhum. Sério, né? Talvez seja essa o maior peso sobre a palavra, né? É depreciar o outro. Na verdade, raca é isso, é depreciar o outro, é reduzi-lo a nada, qualquer coisa que o reduza realmente a nada. João, olha que coisa séria, cara. A gente precisa prestar atenção. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Não é útil? Não fala, pelo amor de Deus. Morda a sua língua. Mesmo que seja uma verdade, como disse o gordo, ele é gordo, mas eu vou chamar porque é uma verdade, mas por que eu tenho que falar isso? Há verdades que não precisam ser ditas. Isso não é mentira, é verdades que não precisam ser ditas. É útil? Não, não é útil. Então fica calado, bicho. Passa a ouvir. João, a gente devia melhorar as escutas da gente, não a fala da gente. Quando eu digo que há muitos cursos de oratória e quase nenhum de escutatória, né, não é uma brincadeira, não. É verdade. Seja tardio o teu falar e pronto para ouvir. O meu pai dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Sim. Então, ouvir 2 vezes para falar uma já é proporcional ao nosso estilo, nosso estereótipo, né? Sim. Já é normal. João, migrar do ouvir para o escutar é uma evolução que eu faço. Porque, às vezes, a gente não tem problema no aparelho auditivo. A gente ouve bem, mas escuta mal. É no processo ativo, né? Sim, a gente ouve bem, mas escuta mal. A gente precisa treinar a escuta da gente, porque a gente ouve com o aparelho auditivo, mas a gente escuta com a alma. Olha o conceito que eu estou colocando aqui. É bom a gente pensar nisso. Não estou inventando nada, eu estou te dizendo qual é a diferença entre ouvir e escutar, né? Então, a gente precisa melhorar a qualidade da escuta da gente e falar menos. Salomão diz uma coisa que, assim, está na minha cabeça desde criança. Meu avô repetia esse texto. Inúmeras vezes eu gravei, desde menininho, garotinho, de 8 anos de idade. Quem cala sua boca, conserva sua alma. Salomão, provérbio de Salomão. Quem cala sua boca, conserva sua alma. E o conselho de Paulo é: falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cara, eu preciso treinar a minha fala. Eu não posso ser um palestrinha, um tagarela, porque eu posso estar ferindo gente, magoando gente só por causa de brincadeirinhas minhas. É brincadeirinha para ti, mas para o outro. Mas é uma sociedade sensível. É sim uma sociedade sensível. Gente melindrosa aos quilos, às toneladas de gente melindrosa. E igreja é um lugar de gente melindrosa. Tu não pode fazer uma brincadeira que sai ferido. Então já sabe. Já sabe que não brinque. Então não brinque, cara. Sabe? Brinque com quem você sabe que entende o que é uma brincadeira, o que é um gracejo. Por exemplo, eu tenho uma fala muito irônica. Então, eu gosto da ironia. A ironia é uma coisa que, para mim, é muito interessante. Faz as pessoas pensarem, né? Eu não gosto da resposta pronta. Eu sou provocativo. Mas tem gente que eu não posso ser provocativo. Então, eu preciso ter uma escuta para entender. Fulano não usa palavras... Ela não suporta ironias. Não suporta provocações. Então, não vou provocar. Está em mim essa escolha, né? A decisão é minha. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Isso aí é demais. Isso aí dá um capítulo todo, dá um próximo bloco. João, domingo próximo passado, eu preguei uma mensagem baseada nesse texto, que está lá no YouTube, você pode
dar uma olhadinha, o canal é Igreja da Colheita, foi a mensagem de domingo próximo passado. Cada palavra de vocês deve ser um presente. A gente precisa dá um bloco inteiro. Dá um bloco inteiro. Gente, vai dar um bloco, mas eu estou com sede, estou querendo tomar um café. E a gente vai ali tomar um cafezinho. No próximo bloco, eu não sei se a gente vai ficar agarrado aqui, mas vai dar um bloco esse negócio de cada palavra um presente. Né? Vamos aprender a presentear, a fazer o bem às pessoas a partir da nossa fala. Vamos tomar um café e voltamos já já. Olá, gente, de volta. Esse é o terceiro bloco, hoje, dia 8 de junho de 2025, o ano correndo de forma veloz, acelerada. E nós estamos aqui engatados num texto que, meu Deus do céu, esse texto dá para a gente ficar agarrado mesmo, não só o bloco todo, mas o ano todo. Cada palavra de vocês deve ser um presente. João, como eu estava falando na saída do café, a gente precisa ter escutas melhores para ter falas mais precisas. Tudo vai depender muito das nossas escutas. Salomão diz assim: instrui um sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Instrui um tolo, ele vai se tornar seu inimigo. Então, com as escutas, eu sei se eu estou diante de um sábio ou diante de um tolo. Eu quero instruí-lo? Eu quero instruir tolo? Eu não quero, quer ser João. Instruído. Eu não quero, João, instruir tolo. Eu não até tenho mais impossível, tempo. Né? Não tenho mais tempo. Vou arrumar inimizade, porfias. Então, assim, é preciso ter cuidado na entrega das nossas falas, porque elas devem ter essa característica do presente, não é? Da dádiva, da oferta, da generosidade. Se isso não estiver na minha fala, eu preciso questionar a minha fala. Eu já disse e repito, falar sem pensar é atividade de tolo. Eu preciso pensar no que falar, não falar sem pensar. Essa é a atividade que vai gerar grandes mudanças na nossa vida. Porque, João, tem hora que eu tenho vontade de falar coisas, mas eu penso, o que eu quero com isso? Eu quero humilhar, porque às vezes eu quero humilhar. É isso que eu quero? Humilhar? Então eu vou e falo, eu quero humilhar. Mas eu quero isso? Eu quero machucar. Eu quero ver essa pessoa chorando. É isso que eu quero. A motivação da minha fala, qual é? Por isso eu preciso pensar antes de falar. Porque ao pensar, ao elaborar o pensamento, não é? Eu sofistico a minha fala e entrego presentes. Não pacotes do diabo, eu entrego presentes. Eu sou generoso. Isso não quer dizer nem de perto, eu tenho até medo de tocar no assunto que pode parecer de perto. Isso não quer dizer bajulação. Isso não quer dizer esse puxa-saquismo. Não. Mas a minha fala precisa ser um presente. Quantas falas Jesus deu de presente, por exemplo, aquele cego, aquele coxo ali, 38 anos? Uhum. Jesus disse, levanta. Um presente lindo, cara. Te levanta, vai embora. Quantas falas nós Fala podemos libertadora, dar... né, João? Quantas falas nós podemos dar de presente a pessoas que estão caídas? Tudo que eles estão precisando é, ei, cara, te levanta, você tem valor. É um presente, gente. É um presente muito mais. Tem pessoas que querem muito mais uma fala que o levante do que um carro novo de presente. Sim, é verdade. É verdade. Pessoas que estão precisando de uma fala para se recuperar. E aí, quando o Paulo diz, e é bem contextualizado pelos escritores ou pelos tradutores da Bíblia, que a gente tem à mão, cada fala de você seja um presente. Você já pensou que coisa linda isso? Quando eu me encontro com cada pessoa, um bom dia bem dado pode ser um presente para abrir
a vida daquele cidadão que amanheceu, só abriu a porta, mas o coração está todo travado, a cabeça está cheia de preocupação, a mãe está no hospital, o filho está nas drogas. Tudo que ele precisa é ouvir de alguém um bom dia, carregado de ânimo, carregado de alegria. E aquilo é um presente para aquele dia daquela pessoa. Se reveste de ânimo e vai embora. Então Paulo está dizendo que a sua fala seja um presente. Sim. Tem gente carregada num diabão, né? Diabão, não, é bom dia. Bom dia bem dado, um bom dia bem carregado, bem trabalhado. É um presente, gente, para quem está do outro lado. É verdade, João. Como vai? Bom ver você, né? Isso aqui é muito lindo. Seja um presente. Que a gente tenha, eu quero aproveitar, que a gente tenha no coração, na mente, quando você diz as nossas escutas, porque muitas vezes queremos nos vingar pelo ímpeto da ofensa que recebemos. E quando a nossa escuta nós mesmos, a nossa fala de volta àquele que nos ofendeu, pode não ser, pode ser do tipo daquela de Jacó. A escuta de Jacó estava tão bem feita quando ele sai do Jaboque, que ele não escuta a bota dos que vinham para espreitá-lo. Os olhos dele veem e escuta a sua voz dentro dele dizendo: ouço ou vejo a face de Adonai. Sim. Esse texto é fabuloso. São vozes, entendeu? Que são presentes. E o que é aquela fala? Que presente aquela fala foi para Esaú? Amorteceu toda a ira, toda a raiva, ganhou presente. Quanto foi que Esaú recebeu? Esaú recebeu a parte da herança dele que estava na casa de Labão. Jacó foi buscar. O que Jacó, essa teologia é minha, né? O que Jacó foi buscar na casa de Labão, que trouxe tudo aquilo e deu um terço para o seu irmão, não era realmente um presente. Era devolução daquilo que Labão ficou no dia em que Eleazar foi visitar a casa do pai de Labão. Ele levou camelos carregados de tantos bens. E aquilo era para quem? Era para Rebeca. Sim. Ele trouxe de volta? Não, Labão tomou de conta. A gente percebe ali que Labão, ávido por riqueza, tomou de conta. Aí um dia Jacó vai buscar essa riqueza. A fala que Jacó dá para Esaú foi muito mais do que um presente verbal. Aí veio acompanhada de quê? Não sei quantos camelos, não sei com tanta riqueza. Muitas das nossas falas não só despertam, mas falas que abrem portas de emprego. João, quantos anos Esaú esperou por Jacó dizer: me perdoa, meu irmão? O Jacó esperando Esaú dizer. Não. Esaú esperando Jacó dizer, né? Me perdoa, meu irmão. Porque o ódio dele sobre Jacó era muito grande, né? Aí Jacó vem trazendo o camelo, o cabra. Rapaz, eu sou muito rico, eu não preciso dessa... Né? O presente do que disse Jacó foi de muito maior valor de que todo o presente que ele vinha trazendo para amainar a ira do seu irmão. A ira do seu irmão não era amainada com cabrito, com flores. Né? Ele era rico também. Ele era rico também. Às vezes a gente acha que as pessoas estão, para nos perdoar, elas precisam de férias no Caribe, né? De flores, de um jantar fora, e as pessoas estão esperando um honesto... Me desculpe. Eu vejo Deus na tua vida, né? Eu vejo a face de Adonai. Eu vejo que você é uma pessoa maravilhosa, o errado sou eu. Isso mesmo. Eu vejo que eu errei contigo. Sim. E você tem todo o meu pedido de perdão. Falas que são presentes, porque elas destravam vidas que estão travadas há tanto tempo. Quantos casais a gente conhece que estão travados por uma ofensa lá no princípio do casamento e vivem como casais, mas com aquele travamento por conta de uma ofensa que já devia ter sido acabada com um presente. Hoje não é um presente que vem do boticário e não um presente que vem de uma floricultura, mas um presente que vem do fundo do teu coração, uma fala linda, que seja um presente dizendo: eu hoje vi reconhecer
que errei contigo por tanto tempo. Até aqueles que a gente costuma dizer, eu costumo dizer que, mudando aqui o assunto, que com a mesma intensidade que eu faço um casamento, eu faço uma separação, eu tenho muito mais cuidado sobre a separação, porque um casamento você está juntando, é mais fácil juntar duas peças de um imã do que separá-las. Percebe isso? Você pega dois ímãs e coloca um próximo do outro, eles vão se juntando. Mas separar precisa de esforço. E muita separação leva mágoa, leva dor, leva angústia. E é hora de a gente lembrar que fulano foi levando uma dor minha e eu preciso dar a minha palavra de presente a ele. Qual é a minha palavra de presente? Não precisa dizer, eu estou te perdoando porque você errou comigo. Não, eu reconheci que fui culpado, por isso que quero te trazer o meu pedido de perdão. E isso muda muito a vida de pessoas. Muda o destino, né? Muitas vezes a pessoa não tem uma palavra. Tem pessoas que ela mostra com a sua atitude, né? A sua atitude também passa a ser um presente. Sim, mas eu e são palavras mudas, né? Mas eu ainda insisto, Lloyd, que às vezes a gente, minha maneira de amar é fazer. Tudo bem, eu entendo isso. Mas nada substitui uma palavra. Nenhum gesto. Preparar um almoço não substitui, me perdoe. Eu insisto que a palavra ainda é o remédio mais eficiente para curar. Eu posso ter dificuldade, mas eu preciso aprender que a fala, ela transforma. O professor Rubem Alves, né, ele dizia que nossas escutas profundas, elas brotam dos nossos mais profundos silêncios. A grande questão é que, às vezes, eu estou tão cheio de ruídos dentro de mim que eu fico com a minha escuta comprometida. É mesmo. A fala do outro se amplifica com meus ruídos, aí eu tenho ímpetos, João. Eu tenho ímpetos. Então, é preciso que a gente frequente os silêncios. Porque é nos meus silêncios que eu me escuto. Quando eu me silencio, eu me escuto. E quando eu me escuto, meus silêncios, eles emudecem. E no emudecimento dos meus ruídos, eu posso escutar até a dor do outro. Essa fala irritadiça do outro, eu olho, não é comigo. A fala irritadiça não é por causa de mim, é por causa dele mesmo. Então, já você vai melhorando a escuta. E sabe que você pode dar presentes quando você falar. A entrega será um presente. Mas essas entregas de ruídos são entregas que levantam contendas. Né? A palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Eu diria que palavras como presente são palavras de brandura. E aqui não importa teu temperamento, tua educação, em que família nasceu, brandura ainda desvia furor. Não importa, mas eu tive um pai que me espancava, uma mãe que me queimava a língua. Não importa, a brandura ainda aplaca furor. E se eu tenho brandura, de onde vem a brandura? Dos meus silêncios, das minhas aquietações, dos emudecimentos das minhas aflições. Então, quer melhorar a tua fala? Melhora a tua escuta, porque melhorando a tua escuta, tu melhoras as tuas devoluções, aí você passa a dar presentes, né? Há um versículo, um texto que nós lemos, versículo 27, na versão que eu tenho à mão, o versículo todo é só uma sentença: não deis lugar ao diabo. Os nossos silêncios muitas vezes são exatamente isso. Porque a gente falou que dentro de cada um de nós há um inimigo trabalhando. Sim. E a proporção que alimentamos com a ira, com a vontade, e quando começamos a soltar o verbo de forma improperiosa, de forma ofensiva, dificilmente temos o ímpeto ou a calma de parar. A gente vai até quando não tem mais. Então, o que Paulo está dizendo? Não dê lugar a esse sentimento. Não sei se ele está falando aqui do diabo,
aquele camarada de chifre e espeto na mão. De uma entidade, né? De uma entidade. Ou seja, ele está falando de um indivíduo que vive dentro da gente, nos atormentando, nos impulsionando a partir contra aquele que trancou a gente no trânsito. E a gente baixa a janela do carro e economiza uns dedos e dá um para ele. Ou a gente abre a janela do carro para chamá-lo de quê? De burro, de barbeiro, e etc. E aí é que Paulo está dizendo, não dê lugar a esse momento, a esse sentimento. Isso é uma provocação. De lá pode vir uma bala, pode vir um insulto, pode vir uma batida precipitada. Então, ainda que não venha, o que vai machuca o que é o vai outro, já né? vai machucar. E machuca a ti também. Percebe quando a gente joga, eu era menino, jogava, a gente chama de jogar pedra na mangueira. Todas as vezes que você faz isso, você provoca um deslocamento, você provoca uma impulsão no braço. E quando continua fazendo isso, você consegue criando lesões. Quando a pedra não volta e te atira. Isso. E quando você perde o alvo, que você sente dores no braço. Isso significa dizer o quê? Que o que você manda tanto ofende, derruba a manga que está lá no galho, quanto causa lesão em você que mandou. Quando você manda uma palavra que não é um presente, mas na verdade é um insulto, ele tanto fere a quem recebe, quanto deixa lesão dentro de ti, dentro da tua alma. Exatamente. Bom, vamos dar uma avançadinha aí? Versículo 30. 30 aí? Versículo 30. 30. Não entristeçam Deus. Oi. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Meu Deus do céu. Aqui, quantas vezes ele fala de presente, né? Nesse capítulo 4, acho que ele vai falar umas 4 vezes, mais ou menos, da palavra presente, né? É que o Espírito Santo, que é um presente de Deus para nós, é a vida dele que respira em nós, que respira por nós, que vive em nós, é uma realidade. É Deus estar em nós e entristecer o Espírito Santo que está em nós, toda essa movimentação que a gente falou até agora, é uma possibilidade da gente estar entristecendo Deus. Uma possibilidade de gerar desgosto na relação, porque Ele está em nós. Como atacar o outro também é se atacar, então o Deus que está em nós. Eu gosto do entendimento de Paulo, da percepção do sagrado. Aquilo que como ele vem afunilando, né? Sim. Maneira que ele vem afunilando. É maravilhoso isso. Quando João cita lá a expressão do Jacó para Esaú, cara, a percepção do sagrado de Esaú é que muda a vida deles. É ali que a relação é restaurada, o relacionamento começa a acontecer, na percepção do sagrado. O mesmo Espírito Santo que está em mim e que eu não posso deixo gosto a ele, é o mesmo Espírito Santo que está em você, que eu não posso dar desgosto. Quando eu perco essa percepção do sagrado em você, você vira um diabo para mim. Aí eu posso atacar, eu posso ferir, eu posso maltratar, eu posso humilhar, eu posso usar de chocarrice, eu posso fazer qualquer coisa, porque não é Deus, mas é porque eu perdi a noção do sagrado. A versão que eu tenho à mão diz assim, no qual foste selado. Qualquer ruptura no selo da adulteração, né? Adulteração, violabilidade. Além do que, há selos que não são simplesmente um documento, há selos que são previne impenetrações de determinados elementos desejáveis. Lembra? Você sela uma caixa com fita durex hermeticamente para que não penetre qualquer bactéria, qualquer coisa lá dentro.
Então, quando esse selo é quebrado, você abre precedente para que males, para que coisas indesejáveis penetrem ali. E, ademais, Jesus Cristo disse: e Ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho ensinado. Ele vos guiará em toda a justiça. Ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, se estamos aqui de pé, se estamos fazendo esse programa, e eu vinha falando isso no caminho para cá, dizendo: Espírito Santo, seja na verdade o condutor das nossas falas nessa manhã. Porque é Tu que nos instrui, que nos faz lembrar o que Cristo nos ensinou. E cada vez que isso acontece, a gente vai descobrindo que, se espantando até, se surpreendendo com coisas que saem da gente. E Paulo está falando para não entristecer, porque nós somos selados por Ele. E quebrar esse selo é permitir que coisas não agradáveis penetrem dentro do nosso ser. E se Ele está nos selando, é exatamente para que só quem tem a possibilidade de quebrar isso somos nós, entristecendo-o, criando rupturas entre a nossa relação e Ele. E Paulo adverte dizendo: sejam sinceros no que vocês falam, não mintam aos outros, não roubem, pelo contrário, trabalhem, porque o fruto do teu trabalho pode ajudar a outro. Paulo está dando aqui, como eu falei de início, uma relação de conselhos lindos, não é uma relação de proibições. É isso, pastor. Quando ele fala aqui na raiva, ele não diz não sintam raiva, ele diz sentir raiva é normal, mas não deixe que essa raiva domine vocês. Exatamente, não deixe que ela domine vocês a ponto de fazerem besteira. Ele não está privando aqueles homens de fazerem o que é natural, só está dizendo: quem é guiado pelo Espírito deixa de fazer essas loucuras. Então, se vocês forem ensinados em Cristo, vocês têm tudo para serem pessoas dessa natureza. Lembrem-se disso. Quando você chegar, agora eu quero falar aos que nos ouvem, quando você chegar diante de uma situação de trânsito onde você foi abruptamente fechado, quase provoca um acidente, quando você foi batido inadvertidamente por outro, não deixe que a sua indignação, que o pensamento no prejuízo que teve, no prejuízo financeiro, no prejuízo emocional, te impulsione a abrir a boca e soltar impropérios ou saltar querendo agredir o outro, porque isto não é para aqueles que têm o Espírito de Deus. Isso prova que você tem o Espírito de Deus quando o silêncio, o sorriso, a calma, a resolução chega primeiro do que os palavrões, os impropérios, a raiva, a indignação. É isso que Paulo está dizendo, e se Paulo está falando, ele não está falando sim para os Coríntios, ficou escrito, é para nós. E nós não somos apenas os que estamos aqui sentados nessa bancada, nós somos todos vocês que nos ouvem e que chegaram a essa exposição. Então tenhamos o cuidado. Quem roubava? Eu preciso ser honesto, porque o meu trabalho honesto pode beneficiar o outro. Quem mentia? Não, eu preciso ser sincero, porque as minhas mentiras já me causaram muito prejuízo e ela não parte de um coração sincero, de um coração voltado a Deus. É tudo isso que Paulo está falando, estamos fechando o capítulo e eu queria deixar isso a cada um. Não roube no peso que você vende, no troco que você passa. Seja cuidadoso, seja honesto. Isso não te traz benefício nenhum. Pelo contrário, te traz um encargo de consciência que você pode se custar se livrar dele, né? Nunca mais vai encontrar aquela pessoa que você roubou no peso, nunca mais vai encontrar aquela pessoa que você deixou de dar o troco normal, nunca mais você vai encontrar aquela pessoa cujo preço não era aquele, você cobrou mais. Então isso também é forma de roubar. E se você nunca terá a oportunidade mais de pedir perdão, desculpa, antes que isso aconteça, não faça. Pare de fazer, porque isso é digno de todo homem. Sim. Nós temos sentimentos muito primitivos em nós, que faz parte da vida, como medo, raiva. Se arrancar isso de nós, a gente se desumaniza. Está ali, é isso que nos constitui humanos. As emoções não são sentimentos, né? Emoção é estímulo biopsíquico. É a reação que eu tenho a partir
de um estímulo que tocou meu sentimento. Então, assim, medo que vira fobia, né? Um medo fóbico, é um medo que precisa ser tratado. Mas medo todo mundo tem e precisa ter. Uma pessoa que não tem medo, ela é perigosa para todo mundo, inclusive para ela. Inclusive para si mesmo. Né? É como uma pessoa que não tem raiva. Ela é perigosa para ela e perigosa para todo mundo. Agora, essa ira precisa estar sob controle, porque se eu tiver uma emoção descomedida, essa ira vai me levar para a vingança e outros parentes da vingança. E eu preciso ter muito cuidado. Mas ninguém vai estar eliminado dos sentimentos primitivos que tem. E como eu disse, medo e raiva são um dos 2 sentimentos primitivos que estão presentes na estrutura psíquica de todo mundo, né? Então, irai-vos, E não pequeis. mas não pequeis. Vamos tomar um café, gente? Para animar a vida aqui. Vamos lá e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Uma alegria tocar nesses textos. Cara, que textos fantásticos, né? Assim, meu apetite para as escrituras tem aumentado tanto. Aprender dele tem sido tão satisfatório, porque o que a gente apreende dele vira vida na gente, né? É, isso mesmo. Textos alinhadores, né? Sim, caramba, para a nova criatura que eu me tornei. Isso. A palavra ensinar, ela primitivamente tinha um G mudo, né? Era ensignar. Ensignar. Ensignar é deixar um signo, é aquela cicatriz que fica depois daquele ferimento, né? Ensinar de Cristo, né? É deixar essa marca. Quando pode dizer, eu tenho as marcas de Cristo, não era as cadeias, os naufrágios, é que ele foi ensignado, ele foi marcado, ele aprendeu de, né? Não aprendeu com, ele aprendeu de. E ao aprender de, isso vira vida em nós. Né? Aquilo que a gente aprende intelectualmente, hoje, por exemplo, se me der uma equação com raiz quadrada, eu vou ter enorme dificuldade de desenvolver, seja qual for a equação. Porque eu fui intelectualmente inserido na matemática, mas não virou vida em mim. Agora, o que de Cristo eu aprendo, vira vida em mim. Transforma na minha maneira de viver, nesse estilo de vida que que eu fui convocado para viver. Então, a gente está aqui... Olha só o versículo 31, Lloyd, a proposta aqui. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Eita lasqueira. A gente tem tantas condições para perdoar, né? E a gente é desafiado a amar nesse amor incondicional, a perdoar incondicionalmente. Esse é um grande desafio. Esse é o maior desafio da relação de perdão, é a incondicionalidade. Isso é complicado para a cabeça da gente compreender, que se a gente não for marcado por essa condição, a gente não consegue assimilar, porque a gente tem memória, né? A gente tem lembrança, a gente tem registros na gente, e a incondicionalidade é um desafio. Eu fico pensando nas nossas viagens teológicas, como a gente está tão impregnado do espírito novidadeiro, né? Querendo colocar na história nome às pessoas, né? Quem é a besta que é mestre do mar, que 7 cabeças é essa, e tal, esse delírio, né, da teologia. E, cara, tem um desafio aqui, que é amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente. Eu não consigo nem perdoar condicionalmente, que dirá incondicionalmente. E fico querendo viajar na asa do arcanjo, ser arrebatado, ter experiências extrasensoriais,
quando nem as minhas emoções estão muito bem trabalhadas, né? Eu acho que a gente está num caminho muito equivocado. A igreja, quando se aparta de Cristo, ela caminha por caminhos muito bíblicos até, mas equivocados, né? Que não faz parte da essência da igreja. Faz parte de um povo, faz parte de uma cultura, mas não faz parte de Cristo em nós. Eu lembrei agora de Agar, mãe de um filho de Abraão. Caminhava, vivia ali, mas não fazia parte da linhagem. Não fazia parte da linhagem da promessa. Sim. Estava por ali, vivia na casa de Abraão. O Isaac já tinha quase 14 anos, aliás, Ismael quase 14 anos, vivendo, mas não era herdeiro. Não era herdeiro, porque não era, na verdade, filho legítimo. Filho da promessa, né? Não era filho legítimo, era meio filho. Ou seja, infelizmente, há muita gente hoje vivendo nas igrejas, nas religiões, que não são filhos de fato. São sombras, são apenas estão participando das benesses ofertadas por aquele movimento. Às vezes recebem cura, recebem coisas comuns, a vida comum, e daqueles que até sinceramente procuram. Todavia, lhes falta a legitimidade. Eu estou pegando o gancho do bispo Renato aqui. Não são filhos, não são herdeiros de Cristo, porque estão apenas agregados. Eu gosto muito de usar essa palavra agregado quando estou, às vezes, falando à minha família, na mesa com alguém. Eu trago os genros, os cunhados, não como legítimos, porque não têm consanguinidade, são agregados. Há muita gente agregado à religião, há muita gente agregado a Cristo, que não tem aprendido dele, mas tem aprendido dos ensinadores. Tem pessoas que aprendem sotaques, aprendem gestos, aprendem trejeitos, mas não aprendem a viver como Cristo vivia. Aprende o evangeliquez, mas não aprende a falar como Cristo, né? Isso é severo, porque é comum, João, a gente se deixa culturar, mas o espírito da coisa não funciona na gente. A gente aprendeu a falar cibolete, mas, mas não muda a essência, não muda a natureza, né? Na hora de falar cibolete, aí o negócio pega, né? Pega, cheio de sotaque. Porque é cheio de sotaque, né? Gente, vamos lá, nós estamos avançando para o capítulo 5 aí. É hora de acordar, né? Paulo, no capítulo 4, ele falou da vida velha, né? E agora ele vai para... É hora de despertar, acorda. Né? Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Pronto, aqui o desafio. Aqui o desafio esbarra na condicionalidade. Eu estou pronto para amar, desde que eu tenha retorno. Acho que todos nós aqui da sala, quem está ouvindo, um dia reivindicamos a entrega que nós demos. Qual não reivindicou? Qual de nós não reivindicou um retorno daquilo que demos? Ou queremos dar, se tivermos a garantia de ter retorno. Sim. Até nos prontificamos a dar, se já tivermos a garantia de retorno. Sim. Assim, é muito desafiador. O Evangelho, assim, ou você muda de vida ou não é possível vivê-lo. Ou você muda de vida ou não é possível vivê-lo. A gente vai viver como qualquer outro religioso, que cumpre as normas, as regras, né? Como aquele rapazinho conflitante que se joga aos pés de Jesus lá, querendo ser perfeito, né? Querendo a vida eterna,
sentindo que... Ali, para mim, foi uma espécie de revelação das mais contundentes, ou das mais autênticas. Alguém que observava todas as regras e sentia-se vazio, né? É. E resolve procurar saber como fazer. João, cumprir regra não tampona vazio de ninguém. É uma tentativa frustrante. Cumprir regra não traz satisfação. A única condição é mudar de vida, não é cumprir regra. Agora, quem muda de vida cumpre regra. É. Naturalmente. Sabe, Naturalmente. a inversão disso não funciona. Naturalmente. E olhe que no cumprimento de regra, que Jesus disse, depois de ter feito tudo que vos foi ordenado, cumprir todas as regras, considerai-vos ainda inúteis. Servos inúteis. A inutilidade é a compensação de quem cumpre regras por cumpri-la, né? A inutilidade é o tesouro, é a compensação de quem cumpre regras por cumpri-la. Na Carta aos Gálatas, Paulo deixa isso muito claro, né? Porque lá o grande argumento de Paulo é a regra e a graça, né? A lei e a graça. E ele diz que não muda nada. Cumprir regra não muda nada. Faz você ter até uma boa disciplina, e não é um problema cumprir regra. Só que cumprir regra não muda a vida da gente. Eu posso estar um furacão por dentro, mas cumprindo regra de bom comportamento. Morrendo e matando pelo lado de dentro. Agora, o que muda ao lado de dentro, por isso que ainda há pouquinho a gente leu, é a mudança de dentro para fora. Né? Quando você falou da arca que não era revestimento por dentro e por fora de ouro, o que muda é isso aqui, é o que me afeta por dentro. É a transformação do meu homem interior. Se o meu homem interior é transformado, a lei vai ser cumprida, mas na graça em que eu vivo. Agora, cumprir a lei não transforma, gera angústia, como do rapazinho lá citado ainda há pouco, que está ali cumprindo lei, está tudo certinho com ele, um bom genro para qualquer senhora, né? Um bom partido para qualquer filha de gente boa. Um bom partido, o cara está lá desde a classe cordeirinho, né? Dando o dízimo dele, as ofertas, né? Honrando pai e mãe, mas nada disso funciona se pelo lado de dentro eu não estiver revestido. Essa é que é a questão. O Evangelho vai tratar lá dentro. Quando você diz que cumprir regras, eu vi há pouco de expressão de um certo pensador dizendo a diferença entre moral e ética. É lindo. Foi a maior definição que eu encontrei, tão simples. Moral é aquilo que você faz em cumprimento da lei. Ética é aquilo que você não é obrigado por lei nenhuma e você a cumpre. Então, praticar a justiça já é dever de todo homem. Ser justo já devia ser dever de todo homem. Agora, ser justo e praticar a justiça por regra não te leva a benefício nenhum. O que te leva a benefício é que a justiça que emana de ti já é fruto da tua vida como homem justo. Sim. Cara, observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Pronto. E depois observem como Cristo nos amou. Olha aí. Sede imitadores de Deus como filhos amados. A versão que eu tenho à mão. Sim, está perfeito. Observar, imitadores de imitador de Deus? Sim. Amem como ele amou. Imitar é copiar um mito, né? Ele está dizendo isso. Amem como ele amou. Sim. Faça como ele fez. É possível, sim, é possível. Se a gente fizer como ele fez, a Ucrânia e a Rússia levantam bandeira de paz, Trump aquieta a alma dele, e aí por diante. Os corruptos devolvem aos cofres públicos aquilo que roubou. Se a gente faz como ele fez, haveria muito menos julgamento. As cadeias estariam vazias. Os presídios vazios.
Uhum. Se os advogados estariam desempregados, os psicólogos desempregados, é porque não fazem o que ele disse, que gera essa quantidade de emprego para dirimir conflitos. Não haveria conflito se eu amasse como Cristo amou. Não haveria conflito de natureza nenhuma, política, familiar, competições. As igrejas seriam um céu. As igrejas seriam um céu. Não haveria desigrejada, né? Sim, seria como uma nova ordem social, né? Você vê lá no Apocalipse, né? É por isso que eu não gosto muito de falar no Apocalipse, porque ele me faz pensar em coisas, né? Quando enfim, o Messias voltar, haverá uma nova ordem social e a igreja não está presente. Quando a Nova Jerusalém descer do céu, não tem mais igreja. Os santos descerão, ok? A igreja terá cumprido o seu papel. A igreja hoje, ela cumpre um papel. A igreja não é o fim, a igreja é o meio para se alcançar o fim. Hoje, a igreja tem sido objeto do fim e não do meio. Mas a igreja, ela é a fase transicional, né, para que, quando o Cordeiro vier com a Nova Jerusalém, estabelecer o seu governo, né, as nações sejam santas. Essa instituição, igreja, não aparece mais. É só você ler lá, não está escrito. Não estou entrando em polêmica aqui, mas eu estou te dizendo que hoje muitas coisas são meio, por causa de uma necessidade. Né? A gente falava ainda há pouco brincando que quando há gritarias, o que são gritarias? As gritarias são resultado de falta de argumento. Por que eu tenho que alterar a minha voz? Porque acabou meu argumento. Então tem que gritar, quem manda aqui sou eu. Normalmente, quando você vê alguém dando um soco na mesa dizendo quem manda aqui sou eu, é que esse alguém já não tem mais autoridade há muito tempo. Porque nenhuma autoridade, que é autoridade, tem que bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu. Se tu és dono de uma empresa, o gerente dessa empresa, diretor dessa empresa, e tem que estar dando soco na mesa para dizer quem é que manda ali, isso significa que tu já não manda há muito tempo. Alterou a voz, já não manda há muito tempo, não tem mais argumento. Entende? Cara, é isso, é só isso aqui, ó. É só isso. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. Nós estamos aprendendo de um monte de lugar. Técnicas daqui, técnicas da acolá, e nós estamos aprendendo com ele. É serinho, amiga. É sério. A coisa está pegando. Vamos lá, vamos avançar. Se Versículo vocês não 4. Não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor. Nada de falar besteira e baixaria. Isso não condiz com o estilo de vida de vocês. Ação de graças sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Eita, lá. Pronto, voltamos novamente. Paulo parece um sanfoneiro, ele vai e volta, né? Cara, olha a marca da nossa linguagem. Cara, se a gente, João, aprendesse a falar direito, muitas coisas estariam resolvidas. Eu estava lembrei anterior, agora vim tocar novamente. Se quando você é abordado, é ofendido, sente ira, e der graças a Deus porque você é capaz de sentir ira, tudo muda. Tudo muda.
Se você fizer isso em ação de graça, ou seja, aquela indignação que tomou conta de ti porque você foi caluniado, porque você foi vituperado por qualquer coisa. O que incomoda, né? O que incomoda. E você lembrar que você tem esse sentimento que é próprio, que foi Deus quem te deu, e fizer disso uma ação de graça, você acaba com a situação todinha. Sim. A nossa linguagem deve ser ação de graça. Sim. É coisa que é difícil refletir, mas que é verdade, é verdade. Se eu lembrar, todas as vezes que eu tiver raiva, eu lembrar que isso é um atributo de Deus em mim, é que eu pertenço a Deus, eu sou feito das mãos dele, eu não vim do macaco, eu não sou evolucionista. Então, se eu fizer disso um momento de ação de graça, com certeza tudo vai mudar. A efervescência que pode estar surgindo dentro de mim, ela pode mudar. Ela pode mudar. Porque a sua linguagem deve ser ações de graça. E depois o próprio Paulo dizendo tudo dá graças. Eu vou dar graça porque o cara me fez levantar minha ira. Eu estou dando graça porque eu descobri que eu sou feitura das mãos de Deus com atributo de ter raiva. É isso. Entendeu? Estou dando graças porque eu posso ressignificar isso, porque isso vai me trazer algum conhecimento, algum crescimento, né? Vou me conhecer. Estou me conhecendo, tendo vou descobrir quem eu sou. É isso. Isso é muito interessante. Cara, eu fico imaginando que ao pensar que a marca da nossa linguagem em ação de graças, essa devolução, não é, João? Essa devolução, essa entrega. Eu frequentei durante muito tempo o mercado de pulgas, né? O mercado de pulgas é um mercado de coisas velhas. Panela de 200 anos, né? E eu tenho umas panelas que eu comprei no Uruguai, no mercado de pulgas, são de cobre. São de cobre. E eu comprei uma panela, duas panelinhas raras, de mais de 100 anos. Cara, quando eu pego aquela panela toda azinabrada, porque o cobre tem isso, né? Ele azinabra, né? Que eu pego um polidor, aplico naquela panela azinabrada e o brilho retorna, ok? O brilho retorna. Ela não parece como nova, e nem quero que ela pareça como nova, ela tem um amassadinho lá, que eu não quero tirar aquele amassado, porque ele denuncia a história daquela panela, né? É uma denúncia da idade dela. Eu não quero tirar aquilo, né? Cara, quando eu olho para a devolução, eu peguei uma panela azinabrada e em poucos minutos, dependendo da força do meu braço naquele dia, eu devolvo o brilho daquela panela. Né? É uma metáfora, para dizer, cara, essa é a marca da minha linguagem. Pego uma panela azinabrada e devolvo uma panela polida. E durante semanas ela está ali polidinha até que o zinabre volte a castigá-la, né? Então, assim, ação de graças é a marca da nossa linguagem, daquilo que a gente comunica ao outro. Se as pessoas encontrarem na nossa boca a linguagem da ação de graças, né? Porque, assim, pensar em ação de graças não é aquele culto que eu passei na faculdade e agora eu vou lá na igreja fazer um culto em ação de graça. Não, também é. É atos de graça, né? Ações de graça é atos de graças, é atitudes de graça, atitudes de favor, de reconhecimento. Aquela mãe que perde um filho de 18 anos e considera aquilo um favor de Deus. Que linguagem, isso é um ato de ação de graça, muito que lindo. Que linguagem. A devolução do estímulo que ela recebeu. Ou seja, eu não estou triste porque perdi meu filho, estou alegre porque tive ele por 18 anos comigo. Sim. Eu tenho feito isso muito em Ezequias, que eu faço por aí, dizendo, hoje nós estamos devolvendo a Deus alguém que ele nos deu por tantos dias. Sim. Ou seja, transformando aquele luto em ação de graça. Sim. Gente, a gente vive uma sociedade muito perigosa, que a gente quer amar sem afeto.
Tá aí, os bebês reborn são resultado de uma relação de amor sem afeto. Porque o outro não tem o que me afete, é inerte. Eu li uma reportagem dessa experiência dos reborns. Estão fabricando robôs agora, bonecas, mais bonecas do que bonecos, né? Boneca, aquelas antigas bonecas de borracha, eles estão fazendo de silicone e elas têm fala. E na fala dela, elas nunca dizem não para os seus donos. O que é isso? Eu quero uma relação de amor sem afeto. O crescimento das redes sociais é uma forma de eu me proteger do afeto. Então, relacionamentos à distância para me proteger do afeto. Não existe amor sem afeto. O amor, ele exige afeto. Ele exige troca. Ele exige o sim e o não. E a gente, se ficar assim, a gente vai adoecer. E vai ficar cada vez mais doente. Amor sem afeto é uma comida sem aroma. Mesmo. Cara, sem paladar, né, João? Não tem cheiro, aroma, não dá paladar. Exatamente. Gente, chegamos ao fim do programa de hoje, aqui pelo meio do caminho, desejando a você um domingo feliz, logo mais às 18h30, aqui na Rua Santo Antônio, número 14. Estamos esperando por você, bem no Recanto dos Vinhais. E vai se preparando, porque no próximo domingo é o nosso café da manhã, que esperamos você para participar com a gente. Sim, Shalom, fantástico, queridos. fantástico. Forte abraço a todos vocês. Shalom.